Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do podcast sobre o Mengão. Vamos fazer uma análise sobre o Flamengo até agora nas competições que jogou. O Flamengo foi campeão carioca, mas já está jogando nas principais competições do país. O Flamengo já jogou 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro, já jogou 5 partidas pela fase de grupos da Libertadores e já jogou a primeira partida da Copa do Brasil. Vamos comentar um pouquinho sobre os desempenhos e resultados do Flamengo até agora nessas competições. Bem-vinda, Mariana. Vamos comentar um pouquinho sobre o Flamengo. O que você acha sobre o Flamengo até agora no Campeonato Brasileiro? Bom, no Campeonato Brasileiro eu acho que os resultados são até melhores do que o desempenho do Flamengo até aqui na temporada no Campeonato Brasileiro. Acho que, com exceção ao jogo contra o Botafogo, o Flamengo tem os resultados que a gente se espera-se, porque se a gente fizer uma análise no começo do campeonato, dá para dizer que o Flamengo tinha obrigação de ganhar do Atlético Goianiense, porque era um time que voltava para a primeira divisão, fora de casa, tinha obrigação de ganhar do Corinthians, do São Paulo, que ambos jogos eram no Maracanã. Bom, para mim, na minha opinião, foram bons resultados, empate contra Bragantino e Palmeiras. Claro que o Flamengo poderia ter vencido contra o Bragantino, mas a gente já sabe o que aconteceu naquele jogo, então é melhor não entrar muito, se aprofundar novamente sobre esse assunto. E eu acho que o único jogo que realmente joga contra a campanha do Flamengo até aqui no Campeonato Brasileiro é o jogo contra o Botafogo, que, se a gente for olhar o histórico recente dos jogos do Flamengo contra o Botafogo no Brasileirão, no Maracanã, realmente o Flamengo, ou melhor, o Flamengo como mandante, os números não são bons. O Flamengo nos últimos 2 anos também já tinha perdido para o Botafogo, tanto em Brasília, como na temporada passada jogando no Maracanã também perdeu, e nessa temporada mais uma vez perdeu. Então não dá para dizer que é um resultado surpreendente, mas eu acho que o Flamengo deveria ter aprendido alguma coisa nos anos anteriores e mais uma vez ele perdeu pro Botafogo e, para mim, da campanha do Flamengo até aqui no Campeonato Brasileiro é o que destoa. Concordo, a partida contra o Botafogo, que eu acho que é vamos dizer, a fora da curva, porque o Flamengo tinha totais condições de vencer e o Flamengo era o mandante. E o Flamengo não fez um grande jogo e ainda perdeu a partida, numa partida em que o Botafogo nem criou tantas oportunidades assim, mas o Flamengo conseguiu tomar 2 gols do Botafogo e perder o jogo no Maracanã, mais uma vez perdeu para o Botafogo no Maracanã, ou o Flamengo sendo mandante. Então, com certeza, essa é a partida que eu concordo que o Flamengo tem que olhar para trás e se lamentar pelo resultado. As outras eu concordo, eu acho que do que era esperado, até pela qualidade dos adversários, acho que é isso aí mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo na Conmebol Libertadores. O Flamengo já jogou 5 partidas, falta só uma. O que você acha do desempenho e dos resultados do Flamengo até agora na Conmebol Libertadores? Bom, eu acho que dos 5 jogos que o Flamengo jogou até agora na Libertadores, o único jogo que a gente realmente pode falar que foi a cara do Flamengo, de um time que realmente quer ser campeão da competição, foi na última partida contra o Bolívar no Maracanã, no qual o Flamengo ganhou de 4-0. As outras 4 partidas anteriores do Flamengo foi terrível, a realidade é essa, o Flamengo jogou muito mal. E os resultados demonstram exatamente isso. Acho que, mais uma vez, o Flamengo vai pagar caro, na verdade, pelo seu desempenho e resultado como visitante. O Flamengo foi terrível. O Flamengo conquistou 1 ponto. Né? O Flamengo conquistou 1 ponto porque ele perdeu um jogo contra o Bolívar, que eu acho que esse era esperado. O Flamengo empatou também na altitude contra o Milionários. Esse é um resultado completamente decepcionante, porque o Flamengo tinha um homem a mais e não conseguiu segurar o resultado. Tomou um gol com um homem a mais. E o jogo contra o Palestino eu acho que foi um choque, eu acho que para todo mundo, porque não tinha altitude, não tinha, o adversário era fraco, não tinha pressão de torcida e o Flamengo fez uma partida terrível e o resultado foi pior ainda. E exatamente, acho que esse é o jogo que tirou a possibilidade do Flamengo ser cabeça de chave no grupo. O Flamengo no último jogo ganhou, né, fez a parte dele e agora é o segundo colocado nesse momento. Falta um jogo para o Flamengo decidir. E mesmo que o Flamengo vença na última rodada, o Flamengo só vai fazer 10 pontos no todo, que vai ter provavelmente uma das piores campanhas. Então eu posso dizer que até agora a Copa Libertadores do Flamengo 2024 é muito decepcionante, tanto em desempenho quanto de resultado. É isso, da Libertadores é isso aí que você já disse. Acho que não precisa aprofundar muito, porque isso é exatamente isso aí. Então vamos agora, Copa do Brasil. O Flamengo jogou uma partida, ganhou no Maracanã de 1-0 do Amazonas e agora vai jogar a segunda partida
comentar um pouquinho sobre, assim, não sobre o desempenho, mas sobre o confronto no geral. Bom, o confronto está aberto, né? É um pouco inaceitável se a gente for pensar que o Flamengo foi mandante e o jogo ainda está, o confronto está em aberto. O Flamengo no primeiro jogo, o Flamengo jogou terrivelmente mal. É absolutamente inacreditável que o desempenho do Flamengo naquele dia e o Flamengo ter vencido por 1-0. Eu acho que refletiu exatamente o que foi o jogo. O Flamengo foi um time completamente desinteressado, trocando passes para trás. O Flamengo não tinha criatividade. O Flamengo jogando o primeiro jogo no Maracanã foi mal. E o resultado só apresentou se o que for o resultado no final foi o desempenho do Flamengo. Então, o segundo jogo que vai acontecer na quarta-feira, né, no dia 22, o Flamengo vai precisar fazer um jogo razoável para poder se classificar. Nem preciso dizer que tem que fazer uma grande partida. Não acho que o Flamengo tem que fazer uma grande partida. O Flamengo tem que fazer uma partida segura para poder se classificar. Porque do outro lado, sim, temos um adversário fraco, mas é um time de segunda divisão e que o Flamengo tem que respeitar e o Flamengo tem que tentar jogar o melhor futebol possível para manter os dois bons resultados dos últimos dois jogos. Agora vamos comentar um pouquinho sobre o caso do Gabriel vestindo a camisa do Corinthians. É uma situação difícil para nós flamenguistas, né? E decepcionante, né? Porque é um ídolo. Mas vamos ver, como vai ser o decorrer desse caso. O Gabriel perdeu a camisa 10 do Flamengo e foi punido em 10% do salário. É decepcionante. Essa eu acho que é a palavra certa e frustrante de um jogador que é ídolo do clube e que vestiu a camisa de um time que no começo do ano estava tentando contratar ele. Então, obviamente não ficaria uma boa imagem e é um rival do Flamengo. Então, vamos comentar um pouquinho. Acho que já dei um pouquinho aqui, já falei um pouquinho sobre esse assunto, mas qual a sua opinião sobre isso, Mariana? Bom, sobre a situação do Gabriel, eu sinceramente eu não vejo volta. Eu acho que foi um completo desrespeito da parte dele e ter demorado tanto para pedir desculpa foi inacreditável, na verdade. O Gabriel, nesse caso, está completamente errado do princípio ao fim. E eu acho que ele ter perdido a camisa 10, com certeza, foi muito pior do que perder 10% do salário dele. Olhando para o lado da torcida do Flamengo, eu acho que dificilmente o Gabriel vai reconquistar uma parte da torcida, ou talvez toda a parte da torcida ele não vai conseguir. Porque hoje a torcida do Flamengo realmente está com raiva, está chateada, e eu realmente não ficaria nem um pouco surpresa se no jogo que o Flamengo voltar a jogar no Maracanã, o Gabriel seja vaiado e xingado. E, sinceramente, eu não posso falar mal da torcida em relação a isso, porque acho que cada torcedor tem o seu sentimento, cada torcedor, uns estão tristes, outros estão chateados, uns com raiva, então o sentimento do torcedor não se pode ser julgado. Então eu irei entender qualquer torcedor que é sobre esse assunto. Eu já falei, é um assunto complicado, difícil, e de verdade eu não vejo uma volta do Gabriel, não. Vamos comentar agora então um pouquinho sobre a partida do Flamengo contra o Amazonas, que vai ser a partida de volta do confronto entre Amazonas e Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1-0 e agora vamos para o segundo jogo. Você tem aí a provável escalação, Mariana? Bom, a provável escalação da partida contra o Amazonas, pelo menos por enquanto, Matheus Cunha no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Ortiz na zaga, já que Léo Pereira está lesionado. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas. No meio campo, a dúvida é entre Ali e Pulgar. O Pulgar está se recuperando. Junto com ele, o De La Cruz. Do lado direito, o Gerson. Do lado esquerdo, o Cebolinha. Como 10, o Arrascaeta. E no ataque, o Pedro. Essa provavelmente será a escalação do Flamengo para a segunda partida contra o Amazonas na Copa do Brasil. Bom, depois de uma semana livre do Flamengo, o Flamengo obviamente iria com o seu time titular, até porque o time, podemos dizer que está descansado, né?
Depois de uma sequência gigantesca de jogos e uma paralisação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo pôde descansar. O Arrascaeta mesmo falou sobre isso, que foi importante para ele, no caso, poder se recuperar 100%. Então, acho que o Flamengo, tendo praticamente sua força máxima, a expectativa que a gente tem é que o Flamengo faça um grande jogo e faça um bom resultado e conquiste sua vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. A partida do Flamengo contra o Amazonas, obviamente, a gente espera que o Flamengo se classifique e também veja um bom desempenho do time, como já dito. O Flamengo teve um bom tempo de descanso, tempo de treino, que já era algo que o Flamengo vinha tendo pouco, porque jogar meio de semana, final de semana não é fácil, fica difícil para treinar, você fica mais só jogando e descansando. Então eu concordo, eu espero sim ver um bom desempenho do Flamengo contra o Amazonas, até porque esse time do Flamengo, provável time do Flamengo, é praticamente o time que jogou as últimas duas partidas, e das últimas duas partidas aí que o Flamengo foi muito bem, não só venceu como fez teve bons desempenhos, seja coletivamente ou individualmente, os jogadores foram muito bem. Então eu realmente espero que depois desse tempo de descanso, de treino, e com praticamente o mesmo time, o Flamengo consiga fazer uma ótima partida e consiga se classificar sem tantas dificuldades. Vamos lá, Mariana, você tem algum palpite para o placar do show? Bom, meu palpite é 2-0 Flamengo. Acho que é um resultado que acredito que vai acontecer. Acho que o Flamengo não vai ter tantas dificuldades na segunda partida, apesar de eu ter minhas dúvidas sobre a qualidade do gramado. Eu não sei, para não falar que é o mesmo placar, vou botar aí um 3-0 Flamengo. Acho que pelas boas atuações que o Flamengo vem tendo ultimamente, e praticamente sendo o mesmo time, e eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar e ganhar bem, fazendo gols, porque o Flamengo vem tendo dificuldade de fazer gols, mas eu acho que é uma partida em que o Flamengo pode fazer mais uma excelente partida e ter um terceiro desempenho muito bom com um ótimo resultado. Acho que é isso.